Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 2, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: do agravamento da degradação à reforma. Meta de hoje: leitura das páginas 41 a 44. A importância de conhecer a história da Igreja. Caro leitor, você já teve a experiência de estar perdido sem um GPS para indicar o caminho? É terrível a sensação de não saber onde se está, não saber se o destino está longe ou perto. O que vai acontecer daqui para frente? A estrada vai terminar num precipício ou vai chegar a uma rua sem saída? É devastadora a sensação de andar às cegas. A história da Igreja é para nós como um GPS, que indica onde estamos localizados e para onde vamos. Está longe o destino? Por qual direção seguimos? Os acontecimentos na Igreja ao longo dos séculos nos trazem essas respostas e ao mesmo tempo nos direcionam ao cumprimento da vontade de Deus no tempo atual. É também com esse propósito que Deus nos tem concedido a palavra profética. É ela que nos move, governa e dá clareza para prosseguir. Com o objetivo de situar o momento em que estamos, daremos prosseguimentos à retrospectiva da história da Igreja e ainda apontaremos os principais fatores que levaram à sua degradação, com o fim de evitar que se repitam os erros do passado. Neste capítulo partiremos do momento mais tenebroso da história da Igreja, em Tiatira, discorrendo sobre a deformidade que assolou a Igreja nesse tempo. Em contrapartida, veremos que a reforma protestante foi a reação permitida pelo Senhor para redirecionar a Igreja ao longo do caminho que deveria percorrer até a restauração completa de um viver desejável por Deus, a Igreja em Filadélfia. Primeiro fator da degradação da Igreja: a dúvida sobre a palavra profética. Temos visto ao longo desta série que a obra de Deus é feita por meio de um homem escolhido como canal para transmitir sua palavra. Porém, sempre que um homem é escolhido, Satanás imediatamente se opõe, disseminando dúvidas, questionamentos e críticas que recaem sobre tal pessoa e sua conduta, mas principalmente sobre a palavra ministrada. A história da Igreja teve início com o apóstolo Pedro ministrando a palavra que executava a obra de Deus, fortalecendo a Igreja em Jerusalém e toda a Judéia e alcançando até os gentios. Atos 2:10. Esse começo foi maravilhoso, mas logo veio a interferência dos judeus defendendo seu conceito religioso, pois eram zelosos da lei e não aceitavam abandonar a tradição herdada de seus pais. Sua influência minou a liderança de Pedro e fortaleceu a autoridade de Tiago, irmão de Jesus na carne, de tal maneira que os apóstolos perderam a força e a igreja já não dava mais atenção ao que Pedro falava. Diante disso, o Senhor levantou Paulo, que antes era perseguidor da igreja. Filipenses capítulo 3, versículos do 4 ao 8. Particularmente, considero Paulo o servo de Deus que teve a mais rápida e radical mudança em seu viver. Por isso a ele foi confiada a revelação do Evangelho recebida diretamente de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos do 11 ao 12. A partir do momento em que Paulo foi usado para dispensar a palavra, a igreja prosperou, alcançando toda a Ásia Menor, chegando até Roma e gerando muitos frutos ao longo desse trajeto. Infelizmente, no final do seu ministério, todos da Ásia o haviam abandonado. 2 Timóteo 1,15. Os líderes não reconheciam que a palavra transmitida por Paulo havia executado a obra de Deus e produzido as igrejas, por isso não tinham mais amor reverente por ela. Sem a palavra profética, as igrejas se envolveram em falatórios inúteis. Deus tem apenas uma fonte, e a palavra que não tem procedência nele gera somente contendas e disputas. 2 Timóteo capítulo 2, versículos do 14 ao 15. Justamente por isso, no final do ministério de Paulo, muitos de seus cooperadores não apenas o abandonaram, mas se tornaram seus opositores. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9 a 10 e o 14 ao 16. Quando se perde o amor pela palavra profética e a fé de que a obra de Deus é feita por ela, tudo começa a se degradar, levando à paralisação da obra.